Histórias assombradas. Meu lobisomem guardião. É esse mesmo, né? Isso, meu lobisomem guardião. Um lobisomem que é guardião? Vamos ver, a gente já teve relato desse tipo aqui. Olá, Ana e família assombrado. Me chamo Fulana, mas como sempre, me chame de Fulana. Tá. Esse relato é bem recente. Coisa que começou há 2 anos e ainda ocorre até os dias de hoje. Aqui não haverá nomes nem de cidades, nem de locais específicos, pois isso também é irrelevante. E os nomes estarão devidamente trocados. Até mesmo do meu guardião. Ok. Pois bem, comecei a frequentar o meu casuá, que é o terreiro, há quase 2 anos. Como disse, então isso começou há 2 anos. Nesse lugar, há uma presença muito forte da falange do clã Presas de Prata. Gente, eu não conheço nada disso, eu não sei, tá? Eu tô falando que ela tá falando aqui, mas eu mesmo não sei dessas coisas. Então, lá a presença muito forte da falange do clã Presas de Prata. Alguns dos assombrados jogadores de RPG devem conhecer esse nome e pensar que é fictício. Porém, o que eu presenciei, e não somente eu, mas todos os médiuns lá, foi completamente real. Vale contextualizar aqui que esse tipo de lobisomem não é uma aparição física, como vemos em muitos relatos, e sim uma aparição espectral. Bom, primeiro contato. Lá estava eu, recém-iniciada, sem um pingo de sono e comendo uma tangerina no sofá da sala. Devia ser por volta de uma meia-noite. Não me recordo se era antes ou depois desse horário, por volta da meia-noite, pouco antes, pouco depois. Eu sei que enquanto eu comia, escutei um rosnado que nunca tinha ouvido antes e estava muito próximo. Eu, meio incrédula no momento, pensei que era o meu humilde poodle, bravo com alguma coisa. Foi aí que eu lembrei, em questão de segundos, de que o cachorro estava no quarto, dormindo, e esse rosnado, e na verdade o rosnado dele não parecia um esturro de onça. Na hora, eu escutei a criatura ficando cada vez mais irritada e um som que parecia o avançar de um animal atacando alguma coisa ou alguém. Lembrando, esse som era do lado do sofá. Nessa hora, eu peguei a tangerina e pensei, eu que não vou ficar aqui não. E terminei de comer no quarto, onde o meu cachorro estava dormindo igual uma pedra. Conhecendo o quê? Não sei, conhecendo. No próximo dia de reunião, contei o ocorrido àquela que vou chamar aqui de mestra. Ela simplesmente disse com a maior naturalidade. Esse aí é o Amenon, provavelmente atacando algum quiumba, que é um espírito extremamente prejudicial. Provavelmente ele estava atacando algum quiumba que estava ao seu lado. Apenas não entendi o porquê ele estava me defendendo. Porém, depois de um tempo, acabei me acostumando com a sua presença e adorando a sua companhia, apesar de possuir uma energia meio caótica. A salvação. Em meio a um namoro abusivo, em 2022, o Amenon se demonstrava cada vez mais irritado com as atitudes daquele que vou chamar de infeliz. No caso, o infeliz tinha atitudes duvidosas, as quais eu conseguia driblar, para tentar sair o quanto antes daquele poço de irritação. Certo dia, não me recordo exatamente o motivo da briga e também é irrelevante. Mas não só eu estava pé da vida, como o Amenon também estava. E em um breve momento, aquele urro grotesco saiu da minha própria boca. Parecia que eu estava fazendo aqueles belos screams de death metal. Porém, muito mais demoníaco e animalesco. Pois, mesmo depois de todo esse tempo, eu ainda não sei descrever esse som. Nesse momento, o infeliz se encolheu e eu o abandonei nesse mesmo dia. O encontro. Já tempos depois, eu, acostumada com a presença espiritual do meu agora amigo, além de guardião, Amenon, nunca tinha visto a sua face física.
Então, em uma noite como qualquer outra, fui até a cozinha, a qual tem uma porta de vidro que fica aberta para os nossos pets transitarem à vontade, e essa porta dá na área externa da churrasqueira e piscina, a qual é muito escura à noite, né? Essa área aí da churrasqueira. Nessa área, rente à porta, por muito tempo permaneceu uma cadeira de fios. Quem lembra? Haja acidente com essa cadeira, hein? Eu acho que eu sei qual é. Aquelas cadeiras que você senta assim, meio deitado, que tem aqueles fios de plástico assim, que passa assim tudo na cadeira? É? Bom, não sei. Então, indo em direção ao bebedouro, notei que havia algo próximo à porta, porém no escuro do lado de fora. Seria quase imperceptível se não fosse os olhos brilhantes e as presas enormes que também pareciam refletir a luz. Nesse dia eu entendi o porquê do clã se chamar Presas de Prata. No primeiro momento eu pensei, é a cadeira de fios que está refletindo a luz ali, né? Porém, quando olhei para frente, me deparei com a cadeira bem rente ao meu corpo. O suor e o pensamento foram instantâneos. Não é a cadeira. Voltei de ré e lá eu o vi me observando e achando graça por eu ter me assustado. Ele estava sentado como um cachorro, porém é nítido que ele anda apenas sobre duas patas. O seu pelo era mais escuro que o próprio escuro e ao mesmo tempo muito grosso. As orelhas pontudas pareciam a de um Doberman, os braços longos e fortes. Ana, apenas sentado, ele era mais alto que eu, que no caso tem 1,70 de altura. E ele apenas disse: "Vá dormir, menina", com uma voz estridente e aveludada ao mesmo tempo. Eu sorri para ele e me recolhi. Ele está sempre aqui. Poucas vezes aparece em forma física, pois ele acha que não há necessidade. E eu concordo. Desde que o meu terceiro olho ficou mais ativo, passamos a conviver melhor. Mas às vezes tenho que lembrar que ele é um ser extremamente antigo da Escandinávia. Bom, Aninha, perdão pelo relato longo e os erros de concordância se houver, mas não podia deixar de compartilhar isso, por ver que em muitos relatos de lobisomens as aparições são medonhas, sabe? E nesse caso, não, seria isso? Amo o canal e tenho milhares de relatos ainda. Talvez eu envie. Forte abraço e é isso. Um beijo pra você, muito obrigada, mas peraí, disso eu não sabia de nada. Que é um terreiro do quê? De Umbanda? Ou alguma outra coisa? Porque eu nunca ouvi falar em clã de lobisomem como guardião. Eu sei que algumas entidades se mostram ou tem uma manifestação como um cão, um cachorro grande, alguma coisa assim. Mas lobisomem e esse clã presas de prata e tal, de lobisomem mesmo? Ou é um animal, um lobo? Ele fala? Não, ele fala porque ele é um espírito, né? Ele não é físico, como ela disse. Mas eu não sabia que tinha essa linha, vamos dizer assim, que também protegia a gente. E é da Escandinávia. Gente, eu realmente não entendo disso, tá? Então eu estou perguntando aqui quem entende melhor, quem tiver alguma experiência com isso, também pode mandar o relato pra gente. Ou deixa aqui nos comentários, diga aí, mas sempre com respeito, ok? Por favor. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.